Tudo bom, gente? Aqui quem está falando é Pablo Camargo, sou professor da FK Partners. Vamos fazer agora a nossa aula de Capital Asset Pricing Model, ou o famoso CAPM. Bom, o CAPM é um modelo de precificação de ativos muito utilizado no mercado financeiro, que diz quanto deveria ser o valor de uma ação ou de um ativo dado o risco sistemático dele. Bom, falei uma série de coisas que provavelmente vocês ainda não saibam, então por que eu fiz questão disso? Porque nessa aula a gente vai entender o que eu estou falando. Então essa frase aí, precificar um ativo dado o risco sistemático, todos esses conceitos vão ser abordados na aula de hoje. Então, antes da gente começar a falar de CAPM, vamos entender aqui de um conceito simples, olha só. Quando a gente trata da matéria de alocação de ativos, imagine que você tem aqui o ativo ações, a classe de ativos ações, a classe de ativos renda fixa, a classe de ativos investimentos alternativos, a classe de ativos criptomoeda, enfim. Imagine que você conseguisse dividir todos os ativos disponíveis para operação entre cada uma classe de ativos específica. Então, quando a gente fala de alocação de ativos, dentro de cada uma dessas classes, eu vou fazer um portfólio que vai ter algumas ações, alguns títulos de renda fixas, algumas criptomoedas, cada um com um percentual aqui. Quando a gente fala de risco sistemático, quando a gente fala de CAPM, a gente não está mais olhando o mundo macro. A gente não está mais olhando todas as possibilidades de investimento. A gente está pegando um universo único. Então o que eu quero dizer com isso? Vamos supor, e é o mais simples, o mais tranquilo da gente entender, que a gente pegou o universo ações. Então, quando a gente fala de CAPM, quando a gente fala de SML, a gente está transformando ações no meu universo. Então, para mim, só existem ações quando eu estou falando de CAPM. E eu só vou comparar os ativos dentre essa classe de ativo. Então, dentre a classe de ativos ações, tem uma série de ações. E para eu precificar uma ação específica, então, para eu descobrir quanto que vale o preço dessa ação específica, eu vou comparar o risco que ela tem com o que a gente chama de risco de mercado acionário, que a gente chama de risco sistemático, que é o risco do sistema ações. Entendeu? Então, é disso que a gente vai tratar. A gente começa em alocação de ativos, define uma série de classes de ativos, bacana, e a gente monta um portfólio com um percentual de cada uma dessas classes de ativos, de cada um dos ativos dentro dessas classes que a gente quer. Se a gente está preocupado, não estamos mais preocupados com isso. Se agora a gente está preocupado em responder a seguinte pergunta: o ativo que eu estou comprando está caro ou está barato? Esse caro ou barato depende de um referencial. E quem é esse referencial? É o CAPM. O CAPM é o modelo, ele não é o único modelo. A gente vai aprender outros modelos hoje. Mas ele é o modelo mais utilizado para a gente precificar os nossos ativos, para a gente entender, olha, esse ativo que eu estou comprando está caro ou barato. Então, quando a gente fala de CML para SML, o CML é a Capital Market Line. Então, o CML é a representação gráfica da alocação de ativos. Por que isso? Porque você tem todos os ativos, tem um retorno de todos os ativos no eixo Y para o risco total desses ativos. Quando a gente fala de SML, o SML é a representação gráfica do CAPM, em que você tem o retorno do ativo no eixo no eixo Y, para o risco sistemático no eixo X. Vamos lá. Então aqui eu tenho o risco total e eu tenho um retorno no eixo Y. Então,
essa reta aqui é o que a gente chama de CML, Capital Market Line. Então, ou seja, com essa reta eu sei, para determinado nível de risco, qual que é o retorno que o meu portfólio deveria ter. Então, se eu tiver com um portfólio que está abaixo disso, é um portfólio ruim. Eu conseguiria, com os ativos que eu tenho disponível no mercado, construir um portfólio melhor. Isso é o que a gente chama de CML. Agora, a SML, eu não estou mais preocupado com a construção de um portfólio de várias classes de ativo. Então, aqui eu tenho no eixo Y o retorno e no eixo X o beta. Ou seja, aqui eu tenho risco sistemático. Desculpa a letra, tá? Então, no eixo X eu tenho beta, que é o risco sistemático. Ou seja, eu saí do mundo macro e fui para o mundo, um universo de ações, o mundo micro aqui. Então, cadê? Então, essa reta aqui é o que a gente chama de SML. E o que essa reta vai dizer para a gente? O que a gente vai aprender aqui hoje, que essa reta, que é a representação do CAPM, ela vai dizer para a gente aqui, ó, se uma ação está na reta, está acima da reta ou está abaixo da reta, a gente vai aprender se essa ação, segundo esse modelo, está cara ou barata. Então, esse é o objetivo final dessa nossa conversa, tá? Então, aqui a representação gráfica da SML, né, feita de uma maneira um pouco mais bonita que a que a gente fez. Então, aqui, risco sistemático 1. O que é o risco sistemático 1? Que a gente diz, né, que o beta igual a 1. Significa que o risco da nossa ação é igual ao risco do sistema, igual ao risco do mercado. O que isso quer dizer? Uma maneira simples seria, olha, vamos pensar que a gente está investindo em ações no Brasil. Se você está investindo em ações no Brasil, a gente poderia calcular, olha, diariamente, quanto que é a volatilidade de todas as ações do Brasil, calcular uma média ponderada pelo valor de mercado de cada uma das ações e da volatilidade dela. Então a gente teria a volatilidade média das ações, de todas as ações do Brasil. Bom, então esse seria o nosso beta de mercado, tá? Se a gente quer calcular uma ação específica, a gente ia comparar a volatilidade dessa ação específica com a volatilidade do mercado. Então, se a nossa ação tem uma volatilidade de 1,5, significa o quê? Se o mercado move 1%, ela vai mover 1,5%. Se o mercado move 10%, ela vai mover 15%. Então, ou seja, a gente não vai fazer esses cálculos, tá? Eu só estou identificando para vocês o que mede o beta. Ele mede uma medida de risco, de o quanto a nossa ação varia em comparação com um benchmark de mercado. Então, se a ação tem um beta igual a 1, porque a gente usa a SML para precificar ações, um título, tá? Não é uma carteira. Então, se a gente está falando aqui de um beta igual a 1, tá? Na verdade, a gente até poderia fazer uma carteira de títulos, né? Mas carteira de ações, no caso, né? Mas é mais comum para a gente falar de uma só. Então, se o beta da nossa ação é 1, significa que a nossa ação se movimenta da mesma maneira que se movimenta o mercado. Tem o risco de mercado, ok? Bom, e essas são as diferenças gráficas que a gente fez das retas, né? Da CML e da SML. Então, a CML é o risco total, é o desvio padrão, ou seja, é a volatilidade dos ativos. Na SML, a eixo X, é risco sistemático, ou seja, quando a gente fala de risco total, a gente está falando de todos os riscos. Aliás, desculpa, falei groselha para vocês. Aqui a gente realmente não pode tratar de uma carteira de ativos porque tem o risco não diversificável, verdade, tinha esquecido desse ponto. Então, por conta disso, quando a gente fala de SML, esse eixo X aqui, esse risco sistemático, é para uma ação só que você já conseguiu eliminar
todos os riscos específicos. Então vamos lá, CML, risco total, desvio padrão, SML, risco sistemático, ou seja, é um risco que você não consegue mais diversificar, tá? Já comentamos isso, a aplicação da SML é achar o retorno requerido de uma ação, quanto deveria valer ou dar de retorno uma ação. Aqui é o quanto deveria valer o meu portfólio, dar de retorno o portfólio. Então o C está ligado com o portfólio, o S está ligado com um ativo. O SML é o CAPM e o CML é o gráfico lá da fronteira eficiente do Markowitz, né? É a reta tangente à fronteira eficiente de Markowitz. A gente vai falar isso mais na aula apropriada, tá? A inclinação da SML é o prêmio de risco de mercado. O que é o prêmio de risco de mercado? É a diferença entre o retorno do mercado e o retorno livre de risco. Essa diferença é o prêmio de risco que a gente vai falar já já. Se essa diferença é gigantesca, ou seja, se o retorno do mercado é muito maior do que o retorno livre de risco, essa reta vai inclinar muito mais. Se essa diferença é pouca, se ela ficar quase um plano, ela vai ficar... se a diferença entre o retorno de mercado e a taxa livre de risco for pequena, significa que a reta vai estar quase horizontal. Tá? E aqui na SML, a inclinação da reta é o Sharpe, que é a diferença entre o retorno do portfólio menos o retorno livre de risco, dividido pelo desvio padrão do portfólio. Aqui, cara, a gente tem as premissas do CAPM e eu não me preocuparia muito em decorar tudo. Por quê? O que a gente está tratando aqui são premissas irreais, tá? Infelizmente, quando a gente vai falar de teorias em mercados financeiros, a gente tem que considerar, tem que tirar uma série de condições aí de contorno para conseguir fazer algumas premissas. E quando a gente fala do CAPM, o que está acontecendo? A gente tem que considerar que a taxa de juros livre de risco, ela realmente não se movimenta durante o período que a gente vai analisar, o que não é verdade. Ela é livre de risco, mas de tempo, por exemplo, no Brasil, de 45 em 45 dias, a taxa de juros livre de risco pode modificar de acordo com o Copom. Tá? Então, só um exemplo. A gente não considera custo de corretagem, a gente não considera nada. Toda vez que o investidor vai fazer um investimento, ele tem todas as informações disponíveis, estão disponíveis para todos os investidores. Então, são premissas que não são verdadeiras. O problema é o seguinte, se a gente considerasse a realidade, a gente não conseguiria fazer essa teoria. Tá? Esse é o problema. Tá? E qual é a fórmula do CAPM? A fórmula do CAPM é o retorno esperado, tá, pelo modelo, né, o retorno requerido, né, a palavra requerido é importante. O retorno requerido pelo modelo, ou seja, o quanto você deveria ganhar quando compra essa ação, é dado pela taxa de juros livre de risco, mais o beta, que é o quê? O risco, né, o quão arriscada é a sua ação, vezes a diferença entre o retorno do mercado menos o retorno do ativo livre de risco. Essa diferença de retorno do mercado menos retorno do ativo livre de risco é o que a gente chama de prêmio de risco do mercado. Vamos pensar simples. Imagine que eu estou querendo fazer uma aplicação numa ação no Brasil. Então, o que a gente chama de mercado é o retorno do mercado acionário do Brasil. A gente poderia utilizar o Ibovespa, por exemplo, que é uma excelente proxy do mercado de ações no país. Então, a diferença de qual que é o retorno do Ibovespa para o período em consideração, né? O retorno esperado que você tem do Ibovespa no período de consideração, menos a taxa de juros livre de risco, dá o que a gente chama de prêmio de mercado. E por que essa palavra de prêmio? Porque é o quanto de risco a mais você está tomando por não estar no ativo livre de risco, tá? E o quanto de risco a mais você toma, né? O quanto de retorno a mais que você tem que receber por não estar investindo no ativo livre de risco, tem que ser compensado pelo risco da sua ação. Se a sua ação tem o mesmo risco do que o mercado, você não é compensado, é sempre multiplicado por 1. Agora, se a sua ação é muito mais arriscada, se você tem um fator de 2 aqui, por exemplo, esse prêmio para você deveria ser dobrado. Tá?
Então, esse é o retorno requerido. Tá? Então, já fiz um adiantamento, adiantamos esse slide, né? O que acontece? A gente utiliza a SML para spoiler, né? Essa é a palavra que eu queria falar com vocês. Já demos um spoiler desse slide aqui. A SML a gente utiliza para escolher os títulos. Então, assim, qual que é a função de eu estar estudando isso? Cara, tem uma função extremamente útil, que é compro ou não compro essa ação. E compro ou não compro essa ação é sempre com base em um benchmark. E esse benchmark é, no caso, o retorno requerido do CAPM. Vamos fazer algumas contas aqui para ficar claro para a gente. O preço esperado de uma ação em um ano é 65 e a empresa espera pagar dividendos de R$1. O preço atual dessa ação no mercado são 60. Tá? E aí, vamos lá. A taxa de juros livre de risco é 5%. O prêmio de risco de mercado é 10%. E o beta é 0,7%. Calcule o retorno requerido segundo a SML e determine se a ação está super ou subvalorizada. Tá? Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Vamos calcular o retorno requerido da ação e comparar com o retorno esperado pelo mercado. Então, e fazendo essa comparação, a gente vai saber se a ação está cara ou se está barata. Então a taxa livre de risco são 5%, o beta vale 0,7%, o prêmio são 10%. Então o retorno requerido são 5% mais 0,7 vezes 10%. É o famoso 12%. Então, quando você compra essa ação, você deveria ganhar um retorno de 12%. Tá? Você deveria ganhar 12%. Não é o que acontece. O que acontece é o que o mercado precifica. O que o mercado está precificando? O mercado está precificando hoje essa ação valer 60, daqui a um ano ela valer 65 e pagar um dividendo de 1. Então, o retorno do mercado, por assim dizer, é o quê? 65 mais 1 menos 60 dividido por 60, que é o famoso 6 sobre 60, que é o famoso 10%. E aí, gente, vamos lá. Segundo, você só usa o modelo porque você acredita nele. Então você vai com o que o modelo manda, não com o que o mercado fala, tá? Então, o seu modelo fala, olha, Pablo, se você comprar essa ação, você tem que ter um retorno de 12%. Tá? 12%. Mas você não controla o mercado. O que o mercado está falando é o seguinte, olha, se você comprar agora essa ação, você vai ter um retorno de 10%. Então, se você comprar, que é o que o mercado está precificando, você vai ganhar o quê? 10%. Só que para você comprar, você deveria ganhar no mínimo quanto? 12%. Então, você vai comprar ou não vai comprar essa ação? Não vai comprar. Ela está cara. Ela está super valorizada. Por quê? Vamos lá. Então, retorno requerido pelo nosso CAPM são 12% e o retorno requerido pelo mercado são 10%. Tá? Então, essa ação está cara, pois render menos do que deveria render segundo o CAPM. Tá? Ok. Uma maneira da gente ver é esse gráfico. Esse gráfico ajuda muito no entendimento. Por quê? Se a ação tivesse corretamente precificada, o retorno de mercado dela deveria ser 12%. Então, ela deveria estar na reta aqui nos 12%. Isso aqui é o retorno requerido. Só que não é o que acontece. Ela tem um retorno esperado. O retorno esperado dela são 10%. Então, se eu comprar hoje, eu vou ganhar apenas 10%. Então, eu não vou comprar algo para ganhar menos juros, né, menos retorno, do que eu deveria ganhar segundo o meu modelo. Tá? Então, toda vez que a ação estiver abaixo da linha, tá caro, eu não compro, tá para baixo, ó. Tá baixo é ruim. Quando estiver para cima, eu compro porque ela tá subvalorizada.
tá? E quando estiver no meio, quando estiver na reta mesmo, ela não tem nem ganhos, nem perdas em relação a esse modelo. Se eu fosse chegar no modelo, eu não compro, não vendo, eu fico lá tranquilo, não faço nada, tá? Então, é isso. Para que a gente está estudando o CAPM? Porque ele é um modelo de precificação de ativos. E com base nesse modelo, a gente pode dizer, segundo as premissas de mercado, porque isso aqui não necessariamente é verdade, tá? Mas é o que o mercado acredita valer hoje. Segundo as premissas de mercado, se você deveria ou não comprar um ativo, tá? Vamos lá, outro exemplo. Aqui ele resolve o problema de outra maneira, né? Então ele sabe que daqui a um ano deveria estar valendo 66, com 12% de retorno requerido. Então o valor presente, né? O que ele está fazendo é o seguinte, olha, eu sei quanto deveria valer a ação daqui a um ano, segundo o mercado. Eu sei quanto é a taxa de retorno que eu preciso ter, que é 12% do CAPM. Então, quanto deveria valer hoje esse papel? Então, esse papel, segundo o modelo, deveria valer R$ 58,93. Só que ele está valendo quanto? Está valendo 60. Então, está caro. Se deveria valer 58 e está valendo 60, então está caro. Não compre. Então, esse slide aqui também já demos spoiler, né? Então, assim, toda vez que um título tiver um retorno acima da SML, ele está barato, ele está subvalorizado e a gente deveria comprar esse título, comprar essa ação. Toda vez que a ação estiver abaixo da SML, ela está cara. A gente não deveria comprar, a gente deveria vender. Tá? Um outro modelo que, na verdade, ele é mais utilizado, mas ele não tem muito a gente não entende muito como esse nome. Então vamos lá, APT. Gente, vamos aqui à vida real. Imagine que a vida seria muito fácil e muito simples se a gente conseguisse viver de CAPM, por um motivo simples. Tá? O que eu estou fazendo no CAPM, senhoras, senhoritas? Eu estou falando que o retorno requerido da minha ação, ele é função de uma taxa de juros livre de risco, mais o beta vezes o retorno aqui, o prêmio de mercado. Então, em regressão, né, quando a gente fala de métodos quantitativos, isso aqui é uma regressão simples, porque a minha variável dependente, que é o retorno requerido, ela é função, ela consegue ser concebida com apenas uma variável independente, que é o prêmio de mercado. Tá? Então, segundo o CAPM, cada ação vai ter o seu beta, porque cada ação tem o seu risco, tá? Só que só com o risco de mercado eu conseguiria precificar todas as ações. Cada uma vai ter seu beta, isso aqui é igual, então coloca o beta de cada um e você tem o retorno de cada uma. Seria muito simples, né? Seria bem simples, tão simples que não é a vida real, que não é verdade. Tanto não é verdade que a gente tem essa teoria também. O que é o Arbitrage Price Theory? Que nada mais é do que não mais uma regressão simples. É uma regressão composta. Ou seja, o retorno da Petrobras, por exemplo. O retorno da Petrobras, bom, é de se esperar que a Petrobras tenha um retorno influenciado pelo preço do petróleo. É de se esperar que o retorno da Petrobras seja influenciado pelo próprio Bovespa. É de se esperar que o retorno da Petrobras seja influenciado pelo real, pela moeda brasileira. É de se esperar que o retorno da Petrobras seja influenciado pelo crescimento da economia. Então, cada fator de risco que eu estou falando aqui, eu poderia falar 80 fatores, eu poderia falar 10 fatores que a gente ia conseguir achar uma regressão aqui, é um fator de risco que a gente coloca nesse APT. Então, o que é o APT? Nada mais é do que uma teoria que fala, olha, o CAPM é bacana, ele consegue explicar segundo um fator de risco. Só que o que ele fala é, cara, é bacana, mas na vida real não vale nada. Não vale nada. Por quê? É muito simples e a vida real, infelizmente, não é tão simples assim. Então, é isso o que fala o APT. Tá? E aqui ele fala, olha, alguns fatores que sempre estão em modelos de APT. Inflação, taxa de juros, crescimento populacional, enfim, ele coloca alguma coisa.
Quando a gente lê esse slide, a gente fala crítica ao APT, ele fala, olha, não predetermina nenhum fator, tá? Então, isso é verdade. No beta, o fator de risco, né, a variável independente é o retorno de mercado. Aqui, a variável independente é qualquer uma. Você pode ter qualquer fator que você quiser. Comparando uma teoria com a outra, a gente chega aqui nesse slide que ele é importante. Quando a gente fala de CAPM, uma das premissas, uma das desvantagens é que ele faz muitas premissas irreais, como eu comentei. Então, a gente tem que fazer uma série de presunções que a gente sabe que não são realidade. Tá? E ela considera apenas um fator de risco. Quando a gente vai para o APT, você consegue, o retorno de uma ação é função de uma série de outras variáveis, o que é verdade. O que é ruim é que, pelo fato de você conseguir precificar perfeitamente, né, segundo esse modelo de APT, você conseguiria achar a equação perfeita para determinar o retorno de uma ação hoje. Bacana. Tem dois problemas isso. Primeiro que você não teria arbitragem, né, não tem como você chegar em algo que está barato ou caro segundo o APT. E segundo que, por melhor que seja essa regressão, ela funcionou bem para o passado, não quer dizer que ela vai funcionar bem para o futuro. Ok? Vamos fazer questões aqui para solidificar o que a gente aprendeu. E repare que a gente faz questões do CAPM, porque o APT não faz sentido. Se você estiver fazendo uma prova de certificação, ele vai ter que te dar o modelo específico para aquela questão, que não necessariamente é um modelo para outra questão. Quando a gente fala de CAPM, é um único modelo. Tá? Então, vamos utilizar o enunciado para as próximas 4 questões. O preço atual de mercado de uma ação é 38, e o preço esperado para ela daqui a um ano são 43. Tá? Espera-se que a empresa pague dividendo de R$1 e a taxa de juros livre de risco são 6%, o prêmio de risco de mercado são 8% e o beta vale meio. Vou colocar aqui as premissas de mercado, as premissas do CAPM. Hoje ela vale 38, em um ano ela vale 43 e tem um dividendo de 1. Tá? Segundo o CAPM, o risk-free são 6% e o prêmio são 8%. Tá? Então, o retorno requerido são 6% mais meio que multiplica 8%. O famoso 10% que a gente deveria receber por essa ação de retorno. Segundo o mercado, vamos lá, cadê? Segundo o mercado, o retorno de mercado são 43 mais 1 menos 38 dividido por 38. Então são 44 menos 38 sobre 38, 6 sobre 38. Eu vou ter que fazer a conta aqui na HP para... Vamos lá. Então o retorno de mercado são... Então o retorno de mercado são 15,7%. Então, segundo você compraria essa ação se ela te desse um retorno de 10%. Segundo o mercado está precificando, se você comprar essa ação, um retorno de 15,7%. Bacana, hein? Vamos ficar com essa informação aí com a gente. Então, o retorno esperado dessa ação é, já calculamos aqui, alternativa A, 15,8%. Tá? O retorno requerido dessa ação, segundo a SML, calculamos também, são 10%. De acordo com o modelo de CAPM, essa ação está o quê? Supervalorizada, subprecificada ou ligeiramente supervalorizada. Bacana, né? Essa ação está sub. Por quê? Segundo o nosso modelo, você deveria ganhar 10. Segundo o mercado, você vai ganhar 15, ou seja, ela está acima da SML, então ela está barata, subvalorizada. Tá? Conforme o modelo de CAPM, o valor intrínseco da ação são quantos? Então vamos lá, aqui a gente vai ter que fazer aquela conta. Daqui a um ano, essa ação vai estar valendo 43. E você tem um dividendo de 1.
tá? Então, esse valor a gente vai ter que trazer a valor presente, tá? Esse valor a gente tem que trazer a valor presente utilizando a taxa de juros de 10%. A gente chega no valor de 40. Então, segundo o modelo do CAPM, essa ação deveria valer 40. Por quê? O que está acontecendo aqui? Eu vou precificar hoje, quanto vale hoje, algo que daqui a um ano vai estar valendo 44. Se a taxa de juros que eu vou descontar esse fluxo de caixa são 10%. Então, foi isso que a gente fez. Então, a gente pode utilizar HT aqui, né? N, PV, FV, I, PMT. PMT, nesse caso, é 0, valor futuro, 44, juros, 10, quanto que vale o valor presente? N igual a 1, porque é um período apenas que a gente está considerando. O retorno de uma ação, segundo o CAPM, é 12%. E segundo o APT, são 15%. Sabe que a taxa livre de risco é 8 e o valor da ação em um ano será 20. Para que essa ação esteja na SML, o seu preço deverá ser... Bom, essa é uma questão análoga ao que a gente acabou de resolver. Primeiro, quando a gente fala de SML, o APT importa? Não, ele não tem nada a ver com essa história. Então a gente pode simplesmente desconsiderar esses 15%. Então, o que a gente vai ter que utilizar? Primeiro, ele já deu o retorno do CAPM, são 12%. E ele também já deu o retorno da ação daqui a um ano, 20%. Então, o que a gente tem que considerar? Vamos lá. Valor futuro, valor presente, PMT, pagamento, e taxa de juros. Um período, N igual a 1. Valor futuro ele deu, são R$20. Valor presente é o que eu quero calcular. PMT é 0, porque não tem nenhum pagamento durante esse período. E a taxa de juros que a gente está utilizando são 12% que ele já deu. Então, com base nesses dados, a gente tem que trazer a valor presente esses R$20 por um ano por 12%. 17,85 alternativa A. É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Grande abraço, ótimos estudos.